Olá, boa tarde. Vamos começar devagarinho, vamos entrar no ritmo da música, vamos entrar nessa frequência até as pessoas irem entrando aí para nossa live. Mais uma live, mais uma semana abençoada, mais uma semana de muita gratidão, de muito trabalho, muita dedicação. Vamos entrando, vamos falar um pouquinho sobre propósito profissional, propósito de vida, o que é isso, né? Vamos lá, vamos devagar, vamos dar tempo para o pessoal ir entrando. O tema hoje então é: qual é o meu propósito profissional? Boa tarde, vamos entrando. Como descubro ele? Eu quero conversar um pouco com vocês, falar um pouquinho sobre isso e gostaria de interagir, ver o que vocês pensam, questionam, né? Estou fazendo live toda semana, toda quarta-feira. Estamos fazendo aqui pela TVR Sul, em breve YouTube e TVR Sul. Oi Paulo, boa tarde. Tô na área, gratidão querido, que bom. Boa tarde. Boa tarde, vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando, vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma tarde, uns minutos aqui descontraídos, uns 30, 40 minutos, não mais que isso. Então vamos tirar um tempinho para falarmos sobre propósito de vida, né? E por que esse tema, né? Toda semana eu trago um tema diferente conforme os atendimentos que eu tenho, conforme o que eu estou vivendo com os meus clientes e alunos muitas vezes, né? Então hoje me veio forte, desde a semana passada eu já tinha esse post pronto para falarmos sobre propósito de vida, o que vem a ser. Boa tarde, vamos entrando. E várias perguntas vieram, né? Eu pensei como abordar, o que falar, várias perguntas vieram, do tipo, por que trazer esse tema? Quando falo em propósito profissional, o que isso quer dizer? O que eu tô fazendo em prol de ajudar o próximo? O que é propósito de vida e investimento financeiro? Né? Olha quantas questões eles vão trazendo aí. Boa tarde, Andréia. Seja bem-vinda. Vamos entrando. Na minha profissão atual, as perguntas, vamos levantando. E que tiverem de perguntas, vamos trazendo, tá? O propósito é a gente interagir. Boa tarde, Leandro. É interagirmos aqui um pouquinho, conversarmos sobre propósito. Você está dentro do seu propósito de vida? Boa tarde, querido. Alice, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Você está dentro do seu propósito de vida? Já se questionaram? Boa tarde, Márcia. Já se questionaram? Passaram a vida toda, estão recém-iniciando, estão recém entrando na vida profissional, dependendo da idade, né? Aí seus 20 e poucos anos aí, 18, muita gente. Estou dentro do meu propósito de vida e como eu descubro ele? Vamos lá. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Muito bom. Sejam bem-vindos, né? E vamos interagir, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos um único propósito de vida, tá? Nós temos um único propósito de vida. Nós nascemos com um propósito de vida, né? Qual o sentido dessa vida? Qual é o meu sentido aqui? Quando a gente é novo, né? Lá seus 18, 19, 20 anos, nós ficamos em prol de deixa a vida me levar, vou fazer estágio numa empresa, vou trabalhar na empresa do pai, herdo alguma coisa, não dou devido valor, mas eu vou tocando, né? 18, 19, 20, 21, 22 e vai. E aí nós ficamos em prol do que a vida vai, a situação vai acontecendo, vai aparecendo. Isso, Leandro está dizendo que está entrando no propósito de vida dele. Hoje a gente desperta com o passar do tempo. Oi Cris, boa tarde. Com o passar do tempo, nós vamos nos tomando, isso a psicologia explica, tá? A gente estuda isso mesmo em faculdade e é cientificamente comprovado que as fases da vida, do desenvolvimento humano, e chega uma determinada idade que nós ficamos ali, né, beirando os 40, né? A gente fica assim, mas eu tô dentro do meu propósito, eu realmente estou fazendo o que gosto, o que amo, porque até então eu só trabalhei. E por que eu só trabalhei? Eu botei força para pagar contas, para adquirir algumas coisas. Então, e o propósito aonde está? Então, o pessoal que está assistindo, tem umas pessoas ao vivo aí, estão todos dentro do propósito? O Leandro já disse que está entrando dentro do propósito dele. E como ele descobriu isso? Aí vem as perguntas, né? Como que ele descobriu? Primeiro ponto, tá? Vamos falar sobre propósito de vida e investimento financeiro.
Tem muitas pessoas confundindo gravemente, que eu tenho acompanhado, investimento financeiro com propósito de vida. Tem muita gente. E por que disso? Tem muita gente investindo em ações, tem muita gente investindo em trades, tem muita gente investindo no Tesouro Selic, né? É poupança, é buscando, claro que a poupança que rende menor, né? Menor percentual de juros aí, mas as pessoas estão cada vez mais na internet investigando, buscando como fazer o seu dinheiro render. Como? E querem estudar. E tem muita gente, marketing multinível e tudo mais, tem muita gente crendo que investimento financeiro e propósito de vida estão de braços cruzados, simplesmente aguardando esse rendimento. Ou colocando com que os outros trabalhem para mim, né? E o que está acontecendo? Eu aguardo, eu não faço esforço, eu simplesmente venho para frente do meu computador, faço aplicações e aguardo. E o que eu faço durante o dia? E o que eu estou fazendo? Isso é o meu propósito de vida? Por isso que eu quis começar por esse tema, porque o que vem a ser? Está ocorrendo muito conflito, muitas confusões por falta de conhecimento, né? E eu sempre digo que as minhas lives, que são breves, é simplesmente para despertar. E eu estou muito feliz. Boa tarde, Simone, tudo bom? Boa tarde, Agnes, boa tarde. Eu estou muito feliz de verdade, porque essas lives de 30 minutinhos que eu tenho feito uma vez na semana, eu estou tendo relatos que as pessoas estão assistindo nos mais variados momentos. Agora a gente está ao vivo, mas eu sei que está sendo compartilhado nos bastidores. E eu já ouvi relatos de um cliente meu que chegou para mim e disse: eu estava na beira da praia, olhando para o mar, um final de tarde, ouvindo a tua live. Outra cliente minha disse assim: Andresa, e ela assim, era 9 horas da manhã, ela me manda uma mensagem: eu só tenho a te agradecer porque hoje de manhã a primeira coisa que eu fiz, deitada na cama antes de levantar, foi ouvir a tua live, eu e meu marido, e nos ajudou muito porque esclareceu coisas para nós. E o meu marido não acredita muito em terapia. Então é tão gostoso ter esse retorno, esse feedback. Eu tô tendo retorno de pessoas que assistem depois, né? São videozinhos que pra mim é 30 minutos, 40 minutos do meu tempo, que tá somando muito na vida de muita gente. Então é grandioso demais. Então por que eu tô aqui hoje falando de propósito? Devido à situação de investimento e propósito de vida. A população, o povo em geral, tá confundindo muito. Oi, Nete, boa tarde. Keide, boa tarde, queridos. As pessoas têm confundido muito investimento financeiro com propósito de vida. Investir financeiramente é simplesmente pegar um dinheiro que eu adquiri, ou muitas pessoas pegam empréstimo em banco, pedem emprestado para amigos e tudo mais para fazer investimentos, porque acreditam no mundo imaginário de que o dinheiro vai voltar em abundância. E estão de braços cruzados sem nenhum esforço. E eu afirmo para você que propósito de vida requer uma dedicação, requer um esforço, requer um autoconhecimento, requer um entender o que eu vim fazer aqui. Então, já deixando bem claro, no meu ponto de vista, conforme meus estudos, conforme comprovado na prática, vários casos, meu vida pessoal e com clientes meu, que a gente só entra dentro do propósito de vida quando a gente se permite fazer algumas mudanças internas, né, alguns fatores internos serem mudados, e eu me permito cair dentro dele. Eu, Andresa Panassol, posso estar dentro do meu propósito de vida, que eu estou hoje dentro dele, e eu posso, através desse dinheiro gerado pelo meu propósito de vida, ter aplicações financeiras. Eu posso fazer aplicação em trade, eu posso fazer aplicações em ações, eu posso aplicar no Tesouro Selic, eu posso fazer qualquer tipo de aplicação. Só que eu não posso ficar simplesmente de braços cruzados e aguardando, porque eu fiz aplicações, eu acredito que o dinheiro volta e eu não preciso fazer mais nada. Isso não é propósito de vida. O que é então? Alguém sabe? 66 pessoas, gratidão, presente aí. Alguém sabe o que é para descobrir o que é o propósito de vida? Oi, Cláudia, boa tarde, querida. Boa tarde, seja bem-vinda. Propósito de vida é quando eu estou gerando valor na vida do próximo. E eu trouxe esse tema porque tá vindo vários casos para mim e eu tô esclarecendo para clientes meu o que é isso, e eles estão comprovando na prática. Tá sendo muito bonito esse trabalho, por isso que eu trouxe hoje isso. E quando tem a prática, quando tem a vivência, é que as coisas se comprovam, né, que a gente tá no caminho certo. Então, propósito de vida é quando eu me permito cumprir o que eu vim fazer aqui. E as pessoas querem enriquecer de qualquer maneira e estão indo para aplicações e perdendo muito dinheiro, muito, não é pouco.
pedem dinheiro emprestado, eu vivenciei vários casos já assim. Pedem dinheiro emprestado para aplicar em algo que veio. Mandaram um e-mail para mim e se eu depositar um valor, eles vão me devolver outro. As pessoas estão acreditando. Não tem sentido, isso mesmo, Cláudia. Acho que não tem mesmo sentido. Não tem sentido. Eu posso, como afirmo para vocês, fazer aplicações financeiras, mas eu tenho que estudar e ver aonde eu estou investindo o meu dinheiro para um retorno financeiro. Só que propósito de vida é totalmente diferente disso. Enquanto as pessoas estão esperando esse dinheiro mágico de investimentos que muitas vezes são furadas, né? Alguns marketing multiníveis, alguns, não estou falando mal de ninguém, porque tem muita gente honesta no mercado, mas tem muita gente trapaceando e outros estão acreditando nisso. Então, enquanto eu estiver acreditando nisso, eu estou fora do meu propósito. Quando eu estou dentro do meu propósito de vida, eu simplesmente, o dinheiro flui com naturalidade. E nisso eu posso fazer aplicações. Eu posso fazer aplicações, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu já estou dentro do meu propósito de vida. E como eu descubro ele? Eu tive um cliente essa semana que me disse, mas Andresa, como que eu vou saber qual é o meu caminho? Eu disse para ele, tu já está no caminho, tu já quer saber. O primeiro passo na mente ele já deu, ele está dando e ele está evoluindo, é um trabalho muito bonito. Oi, Ivane, boa tarde. É um trabalho muito bonito que ele está fazendo, um exemplo, né? E muitas pessoas, porque já despertou. Pera só um pouquinho. Então, propósito de vida é quando eu estou gerando riqueza na vida do próximo. Sim. E como eu descubro isso? Me permitindo. É tão simples, gente. É tão simples saber. Tem clientes que me perguntam, Andresa, tu vai me ajudar a descobrir qual é meu propósito de vida? E eu digo, eu não sou vidente, eu não sou bruxa, eu sou terapeuta consteladora, sistêmica, organizacional, quântica, mas eu não sou vidente. Quem tem que fazer é a tua parte. Eu faço a minha, meu 50% eu faço e tu tem que fazer o teu, ok. Quando a pessoa se permite cair dentro do propósito, o universo conspira de tal maneira que vai abrindo para ti. Vai abrindo, gente, vai abrindo. O que tu veio fazer aqui? Tem muitas pessoas negando o seu propósito de vida e fugindo. Por quê? Porque não estão acostumadas a serem felizes. Porque não sabem o que é felicidade. Estar dentro do propósito é estar feliz. Sabe por quê? Porque tu gera valor na vida do próximo. Porque tu te doa com tanto amor e com tanta dedicação, porque tu tem um prazer imenso em ensinar o próximo, em transmitir para ele o que tu sabe, que a vida, o universo te devolve em dinheiro, em abundância, em saúde, em proteção. Então, propósito de vida não é simplesmente fazer investimentos e cruzar os braços sem esforço nenhum e crer que tem muita gente dormindo no Covid. Tem, gente, eu tenho acompanhado. Tem muita gente se suicidando emocionalmente, tem muita gente se suicidando fisicamente, porque disseram que o mundo está acabando, disseram que não estão entendendo que o mundo está acabando para uma nova era, para uma nova evolução planetária em que nós estamos passando. E por que eu falo isso? E por que eu afirmo isso? Porque eu vivencio isso. Porque eu simplesmente trabalho com isso, e eu tenho vivência, eu tenho prática, e eu tenho noção do que está acontecendo, eu tenho visão do que está acontecendo. E quando eu digo visão, é visão mesmo, no sentido com constelação sistêmica, com regressão, um trabalho que a gente está fazendo, um trabalho de formiguinha que está expandindo muito, fazendo com que cada um se desperte dentro do seu propósito. Enquanto eu estiver somando um serviço, tem pessoas que têm 3, 4 empregos, mas não conseguem pôr força e energia nos 4 e simplesmente se excluem de assumir esses 4 porque não sabem como fazer isso. E nós precisamos ter um único propósito e é dentro dele que tu vai ser feliz. Eu afirmo isso não é brincadeira. Tem muitas pessoas que recebem empresas, né, as empresas familiares. Eu tenho atendido empresas familiares da região e os filhos herdam essas empresas e não querem seguir isso, porque o propósito de vida deles é outro. Desculpa, ajeitando aqui. O propósito de vida deles é outro, não é esse, mas eles têm que seguir. Por quê? Porque eles receberam e não podem desistir disso. E eles vivem em conflito diariamente, porque eles têm que honrar um pai e uma mãe que investiram e se dedicaram e pedem retorno. E daí vem da semana passada que eu falei sobre a lei da hierarquia, né? Um pai e uma mãe
Eles têm que deixar os filhos escolherem a sua vida profissional, deixarem os filhos abertos à sua vida profissional. Quando existe uma empresa familiar, eu tenho minha empresa e eu tenho meus filhos e eu digo, vocês podem trabalhar comigo até vocês entrarem dentro do propósito de vida de vocês. É uma passagem. Se eles se descobrirem dentro do que eu faço, ok, não tem problema. Mas eu deixo aberto, porque chega seus 18, 19, 20, vão para uma faculdade, eles vão trabalhar, eles vão estudar e eles podem trabalhar comigo. Ao invés de trabalhar para outra pessoa, eles trabalham comigo, adquirem conhecimento, têm seus salários, mas eles podem optar trabalhar comigo numa minha clínica como terapeuta, mas eles podem trabalhar estudarem como médicos, serem médicos futuramente, ou trabalhar na área da gastronomia, eles podem trabalhar em qualquer área. Só que eu preciso deixar eles livres, porque quando eu faço, eu falei na semana passada sobre a lei da hierarquia, quando eu, mãe, jogo uma empresa na mão de um filho, muitas vezes eu atendo isso em consultório, e as pessoas fazem constelação organizacional e estão simplesmente honrando pai e mãe, seguindo aquela empresa, totalmente desfocado do seu objetivo de vida, as pessoas sofrem, há sofrimento, porque os pais obrigam inconscientemente que os filhos devolvam. Bom, eu construí essa empresa, eu fiz para vocês, eu sustentei vocês e vocês vão ter que manter essa empresa. E há sofrimento, e há tristeza, e há discórdia, e há conflito dentro desses filhos. Então, por isso que eu digo, qual é o teu propósito? Nós precisamos despertar em todos os sentidos. O que eu estou fazendo aqui? As pessoas buscam muito o dinheiro, é o querer, eu preciso, e eu ouvi também essa semana, a pessoa não quer mais ser pobre. Interessante, né? Mas não é uma só. Me justificaram, a pessoa não quer mais ser pobre, ela quer sair da pobreza. Mas todo mundo quer, né? Todo mundo quer, só que é muito fácil querer e querer subir a qualquer custo. O que acontece? As pessoas botam força, energia, mente, o nosso pensamento tem poder, positivo ou negativo, ele tem poder. E quando a pessoa bota na mente que ela vai ser... Eu atendi uma empresa grande da região, grande, bem conhecida, e o dono, quando era adolescente, ele botou objetivos na vida dele, né, propósitos. Ele botou uma quantidade X de propósitos e ele atingiu todos os propósitos. Só que ele faleceu muito cedo, nos seus 50 anos. Por quê? Porque ele botou foco no propósito, mas ele não se construiu internamente com um pai, com uma mãe, ele não trabalhou. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Rosilda, boa tarde. Eu entrei aqui no ritmo de conversar com vocês e acabei não cumprimentando mais. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora também. Então, propósito de vida tem a ver com o meu bem-estar, tem a ver com a riqueza que eu estou gerando com o próximo. Então, a pessoa quando diz, eu quero sair da pobreza, o que quer dizer? Então, começa a gerar valor para o próximo. Eu tive um outro caso que em 2018 eu atendi uma pessoa e ele disse que ele tem um conhecimento muito grande, essa pessoa, um conhecimento muito grande numa área, mas ele estava guardando para ele. Ele estudou muitos anos, mais de 20 anos estudando e não queria dividir isso com o próximo. E passando dificuldades, algumas dificuldades. E eu disse, a partir do momento em que tu abrir o teu conhecimento, tudo que tu estudou esses anos todos e tu dividir com o próximo e tu gerar valor e riqueza na vida dos outros, o universo vai te devolver. E eu fiquei muito feliz porque ele realmente está fazendo isso hoje, né? Hoje tem feito isso, tem dividido. Então o conhecimento não é meu. E quando eu falo e eu dou aula de constelação e eu digo aos meus alunos que Bert Hellinger, que foi quem criou o nome constelação, por que a Andresa Panassol fala que Bert, honro Bert, respeito Bert, admiro muito, foi um alemão, faleceu no final do ano passado, uma pessoa dedicada, estudou, se dedicou, se doou ao propósito de vida dele. E ele foi abençoado porque ele conseguiu entender e teve clareza sobre a constelação. Só que a constelação sistêmica familiar, que hoje é difundida mundo afora há mais de 30 anos, ela tem um conhecimento que é milenar. Não era só de Bert. É um conjunto de filósofos, de antropólogos, de Platão, né, de Aristóteles, de Freud, de Jung. É uma junção de muitas pessoas estudando para formar. Então é pretensão a minha dizer que a constelação é minha. Ou era de Bert. Bert criou um nome lindo para falar sobre um conhecimento milenar. Então, constelação sistêmica familiar, ela está lá na Bíblia. Ontem ainda comentei com uma cliente, está lá em Gênesis, ela tem os princípios, está tudo lá. Então não é um conhecimento meu da Andresa, e quanto mais eu difundir, quanto mais eu vir aqui te ensinar e trazer conhecimento,
O que vai acontecer comigo? O universo entende que isso está voltando. Mas claro que não é interesse da Andresa Panassol para receber do universo. É o prazer aqui dentro que me serve. É isso que é importante. Quando nós geramos riqueza com conhecimento, com valor na vida do próximo, o universo te devolve em paz, em saúde, em harmonia. Por que eu citei esse exemplo desse grande empreendedor milionário que nós tivemos por aqui? Porque ele se dedicou muito, ele botou muito foco e ele teve muito dinheiro, mas internamente ele faleceu de uma doença que para mim foi clara, né? A gente que estuda isso, na qual ele abriu mão do seu propósito, da sua vida, do seu bem-estar, para ele se dedicar a simplesmente adquirir. E ele adquiriu muitos bens, só que ele, na hora de usufruir, ele não deu sequência na vida dele. Então, por isso a base muito importante, sistêmica familiar, trazer um pai curado dentro de si. Pai é força, pai é trabalho, pai é foco, pai é determinação, pai é seguir em frente rumo a um único propósito de vida. Não é 2, 3, 4, 5. Quando nós temos 5 propósitos de vida, a gente não segue um bem feito. Não adianta dar confusão na mente. Pede, Andresa, como? Daí a pergunta é, né? Como descubro ele? Eu sempre procuro trazer 2 perguntas a cada live para simplesmente ir respondendo. Como que eu descubro o meu propósito? Apenas te permitindo. Apenas é tão simples, dizendo, Deus, eu me permito conhecer meu propósito. É só isso. E é isso que eu passei também com o meu cliente essa semana. E eu tenho vivência disso. Quando eu simplesmente me ajoelhei e disse, Deus, me coloca dentro do meu propósito, ele simplesmente me colocou. Claro que, e daí vem o ser humano que quer tudo para hoje. Não, Andresa, eu já fiz isso. E as pessoas esperam do dia para a noite. Oi, Giovana, boa tarde. As pessoas esperam que o propósito venha assim, pronto, Andresa, eu já me ajoelhei, eu conversei com Deus e agora eu vou aguardar. Não, não é assim. É uma observação, é um orar e vigiar, e é olhar as tuas atitudes, o teu comportamento, é parar de julgar o próximo. E todas as lives acabam voltando nesse tema, porém, propósito de vida hoje. Você está dentro do seu propósito de vida? Essas pessoas que estão online, estão todos dentro do seu propósito de vida? Estão bem resolvidos internamente? Adquiriram dinheiro? Esse dinheiro te trouxe prazer? Tu conseguiu atribuir riqueza na vida do próximo? Né? São perguntas que a gente pode se fazer, ninguém precisa responder. Não precisa trazer isso para mim. Né? Não precisa me responder. É simplesmente responder para si, não responde para ninguém. Às vezes tem clientes que eu vejo que se fecham um pouco, conhecidos, eu digo, eu só faço perguntas e digo, não me responde, não precisa me responder, só te questiona. Tu tá dentro do teu propósito? Tu tá simplesmente trabalhando pelo dinheiro ou por prazer? Porque o que eu escuto? Ai, amanhã é sexta-feira. Graças a Deus amanhã é sexta-feira. Ai, Andresa, é segunda. Gente, isso não é propósito de vida. E eu só olho pra pessoa e digo, que pena. Eu penso, né? Que pena, não trabalha por prazer, não trabalha com amor. E por que a pessoa pensa assim? Porque ela culpa o próximo, que aquela empresa é ruim. Só que aquela empresa é ruim, mas a pessoa tá ali, se sacrificando e sofrendo, simplesmente porque não toma atitude, não busca se resolver interno para cair dentro do propósito. Muitas pessoas com questões espirituais, gente, muitas pessoas que eu recebo e que tem dons, e nosso propósito de vida tem a ver com a nossa missão espiritual aqui na Terra. Eu sempre digo, eu posso ser pipoqueira, e se eu estou dentro do meu propósito de vida, eu vou prosperar ali. E o que eu digo dentro desse exemplo, né, de pipoca? Por exemplo, eu vou fazer a minha pipoca aqui e eu humildemente vou vendendo, mas quando eu tô dentro é para mim ser pipoqueira. Mas eu acabo ajudando uma pessoa, eu acabo dando uma pipoca até para um cachorro que está passando na rua. É o meu amor, a minha dedicação que eu tô dando pro próximo. O universo me devolve muito e eu enriqueço. Eu tenho um exemplo, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós tínhamos em Porto Alegre um cachorro-quente lá bem conhecido. Muito conhecida há muitos anos atrás. E eu ouvia falar, né? Eu morava próximo, 50 km de Porto Alegre, e ouvia muito falar daquele cachorro-quente. Que tinha que ir lá. Um dia eu fui. E criaram tanta propaganda disso que eu fui no intuito de ver, assim, um McDonald's da vida. E quando eu cheguei lá, eu olhei, era uma barraquinha. Pequenininha. Eu disse, caraca, isso é o tal cachorro-quente. Ok. E eu comi.
Ok, gostei, tá bom. E eu vi que eles estavam dentro do propósito deles, porque hoje eles têm franquias. Porque eles realmente se tornaram conhecidos, porque eles cresceram com humildade. E eles têm franquias hoje, aquele pequena barraquinha que um dia começou e eu fui lá conhecer, porque já era tão famoso. Eu fui lá conhecer, isso é perfeito para nós. Tudo verdade isso, Simone. Esse cachorro quente lá, ele se tornou franquia, eu fiquei muito feliz. Eu digo, Deus, que exemplo maravilhoso de passar adiante. Um exemplo muito lindo, porque a gente começa pequeno, né? A gente começa pequeno para crescer. Todos os grandes empresários começaram pequenos. Todos os grandes empreendedores hoje podem começar pequenos, a não ser quem herda isso de família, uma grande empresa. Aí vem as questões familiares, será que eu devo deixar para os meus filhos o que eu quero mesmo? E isso eu digo para vocês, porque tudo que eu falo, eu vivencio isso. E eu também comecei aqui em Tubarão, fazem 2 anos que eu estou aqui, de uma maneira muito simples, muito devagar, e tô indo, e não paro. Por quê? Porque eu tenho foco. Sabe por que eu tenho foco? Porque eu trabalhei muitas vezes um pai interno. Como eu sei que pai é força, pai é foco, pai é determinação, e a mãe é amor, é amplitude, mãe é que acolhe. Eu trabalhei várias vezes esse pai e essa mãe interno para me dar a força e a determinação de cumprir o meu propósito aqui. E o que eu tenho feito na vida dos meus alunos e quero fazer na vida de todas as turmas que eu atender e clientes é despertar isso. É fazer tu despertar de que tu não tá aqui a passeio, não tá aqui para ser bonitinha, não tá aqui pelo externo e sim pelo interno. O externo é uma consequência. Então assim, a gente não vem pra cá pra estar bonitinha, pra estar... Claro, a gente tenta ficar melhorzinha pra poder aparecer, mas também assim, eu tenho um cabelo mal ajeitado aqui, ali, ok. O que me importa é a minha passar, o que eu vim fazer aqui. Não é a minha beleza que vai chamar atenção, eu não tenho interesse nisso, eu tenho interesse no que tá aqui dentro. Porque é o que tá aqui dentro em equilíbrio que vai mudar a tua vida. Por isso que eu sempre digo, cuidam com quem vocês vão fazer terapia e busquem conhecimento. Hoje de noite eu estou iniciando o meu grupo terapêutico com 15 mulheres online. Mulheres com depressão, mulheres tristes, mulheres que sofrem e não têm conhecimento. Perguntem para mim o que eu estou ganhando com isso financeiramente. Tem pessoas que não podem pagar e eu estou preocupada. Eu tô preocupada com o bem-estar da pessoa, em dizer para ela, tu não tá sozinha, porque tu tem um propósito de vida. E eu me uno a essas pessoas para dizer, tu consegue, tu pode. Porque assim, a faculdade é ótima, falta disciplina a Deus na faculdade, falta um conhecimento muito maior. Eu sou acadêmica em psicologia, não tô formada ainda, e converso com muitos psicólogos de igual para igual. Vamos dizer assim, muitas pessoas, muitos psicólogos me perguntam muita coisa, porque a constelação dá uma base muito grande, e a entrega e o conhecimento que eu busco dá uma base muito grande que a faculdade não dá. Faculdade é é o tradicional, porque não tem, é normal, precisa, mas é preciso, nós precisamos dessa formação, nós precisamos ter este conhecimento, uma base linda. A psicologia me trouxe várias coisas, me agrega muito. Coisas que às vezes eu não quero seguir, pelo menos eu estou passando coisas que não vou seguir, porque não é real, porque a prática que eu tenho hoje é de te despertar dentro do teu propósito, e sei que uma faculdade não vai dar isso. E muitas vezes um processo terapêutico cura. E eu tenho outra questão que, se não tiver intervenção terapêutica, mudança de campo, vibracional, um querer do cliente, um querer da pessoa, não tem mudança. Tu vai passar batido nessa vida e vai estar reencarnando. Só isso. Bem simples. Não desperdiçam essa chance que Deus te deu. Honra pai e mãe. Tenho encontrado muita gente com raiva, muita gente... Rejane, para estar onde estou foi muita luta realmente, mas me encontrei com alunos e famílias. Ainda quero fazer bem mais na hora certa. Tudo tem uma hora, como sempre me fala. Isso. Uma pergunta, nós homens, onde estamos? Porque somos poucos fazendo terapia? O Leandro. Leandro, ele é meu aluno, cliente. Oi, Tânia. Beijo. E a pergunta é, mas assim, Leandro, tá vindo, tá? Tem bastante, eu tenho clientes, homens, que buscam essa evolução, só que o homem tem uma dificuldade maior, né? A mulher tem uma força um pouquinho aí que precisa de um equilíbrio. E é bem o que o Leandro pergunta, onde estão os homens para acompanhar essas mulheres? E quando vem casais para mim, é interessante que
Eu tenho casais que eu atendo em que o homem vem e a mulher não quer vir. Então tem vários casos, não é uma regra geral, né? Mas tem muita procura já. Então assim, cruzar os braços, esperar que aquele dinheiro da tua poupança, do teu investimento renda dinheiro sem nenhum esforço para cumprir o teu propósito aqui, não vai te trazer ascensão. O que a gente faz aqui? Deixa eu dar uma olhada no horário, tá aqui. O que a gente faz nessa vida? Qual é o propósito nessa vida? Qual é o sentido? Ajudar o próximo. O que tu tá fazendo? Somos poucos terapeutas também. Isso, o Leandro. O Leandro tá se formando terapeuta também, né? Encontrou o propósito. E o Leandro é um exemplo, mais um exemplo aí, de que ele tem essa questão terapêutica desde a infância e se perdeu devido ao contexto familiar sistêmico, né? E hoje ele reencontra, faz um ano aí que ele faz terapia e ele busca cair dentro do propósito de vida dele. E ele sente que é isso, né? Então, propósito de vida, como eu descubro ele? Primeiro passo, Deus, o que eu tenho que fazer aqui? E eu garanto 100% para você que ele responde. Eu fiz isso. E quem eu tenho orientado está me mostrando que sim. Que Deus dá resposta, da maneira que for. Deus, a tua espiritualidade, sem livre de qualquer dogma ou religião agora. A tua espiritualidade tem que ter uma fé. Se não tem fé, não segue. Se não tem crença, nessa energia, nesse amor, nesse propósito de vida que Deus está aí, não dá. Pode confiar. Fique à vontade. Pode contar, o Leandro botou. E o propósito de vida tá ligado com Deus, sim, com religiosidade, com crença, com fé ou não, né? Uma fé. Tem pessoas que se dizem ateias, ok, é isso aí, mas creem no eu. E é isso, porque Deus é eu. Imagem e semelhança é eu aqui dentro. Só que eu tenho que ter uma fé. Eu não posso cruzar os braços e ficar em casa e achar que se eu não tô incomodando o próximo, eu simplesmente estou no meu propósito. Eu vou te dizer, que pena. Oi, Bel, boa tarde. Cheguei. Já tô encerrando, Bel, mas depois tu assiste. Quanto mais tu fica parado, achando, te excluindo, te isolando do mundo, tu não tá cumprindo o teu propósito de vida, tu não tá. Tu tá perdendo a chance dessa encarnação para te prosperar, para te ajudar o próximo. Então, quer ter dinheiro em abundância? Né? Vamos partir desse princípio, porque o ser humano falou em dinheiro, já vem, falou em promoção, falou em ganhar, em ter vantagem em cima de alguma coisa, o ser humano vem, ok? Então, tu quer ter dinheiro? Tu quer? Então, tenta ajudar o próximo. Tenta, mas tenta sincero, tenta honesto, tenta aqui dentro. E se tu não tá conseguindo, procura ajuda. Procura ajuda. Te doa de verdade, ninguém vai levar nada aqui dessa vida. E eu sempre falo assim, nós somos uma consciência, tá? Uma consciência e nós encarnamos num corpo físico, certo? Nós passamos a vida inteira, começa aqui, e nós passamos a vida inteira com uma chance de evoluir. E o que o ser humano encarnado no corpo físico faz? Fala do próximo, culpa o outro, diz que é no outro que está o problema, e ele está perdendo tempo que não está cumprindo seu propósito, não tá perdendo os dias deixando passar de entender o que ele veio fazer aqui. O que eu vim fazer? Qual é a minha responsabilidade? Então eu vou cumprir meu propósito. Propósito de vida é simplesmente gerar valor na vida do próximo. Quando eu tenho conhecimento... Oi, Zélia, boa tarde, Anitta. Beijo. Quando eu venho aqui, o Leandro, fui tão teimoso que cheguei ao meu propósito pela dor. E é isso mesmo, é o que o Leandro disse. É sempre na dor. A Andressa também. Quando chega na dor é que tu vai aprender e tu corre atrás. Só que tu tem que correr atrás. É difícil chegar no amor. É na dor. E depois que tu experimenta essa sensação de que tu tá andando e que as coisas vão dando certo e que o universo vai te abrindo portas e tu só vai seguindo, por quê? Porque tem uma fé aqui dentro, no cardíaco, na mente. Eu creio, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho foco, eu tenho pai e mãe interno curado para me seguir dentro do meu propósito. E as coisas se abrem, o universo se abre. E às vezes tu tá assim, e é tão gostoso tu tá dentro do teu propósito, porque tu te sente em paz, tu pode cumprir o teu horário, fazer o que tu quiser. Oi, Denise, boa tarde, querida. Mas tu tem que fazer bem ao próximo, tá? De qualquer maneira. E descobrir qual é a minha área é simples. Pergunta pro cara. Pergunta lá pra ele. Pergunta pra Deus, o que eu vim fazer aqui? Não pensa que a tua idade é muita, ou que é pouca. Eu já ouvi assim, não, Andressa, eu já trabalhei demais. Não, gente, não faz isso, porque tu vai sofrer depois que desencarnar. Vai sofrer, porque o corpo físico fica e a tua consciência vai.
Esse corpo físico não tem valor nenhum. Os teus bens materiais não têm valor nenhum, nenhum. Os filhos depois ficam brigando, as noras, os genros, os netos, ficam discutindo, vão para inventário por bens materiais e tu não leva nada, acabou tudo. E tu só leva o que tu tiver aqui, ó, dentro da tua consciência. E quando tu eleva, vai para o plano espiritual, tu volta a reencarnar, tu não sai e tu pode vir em piores situações do que tu tá hoje. Hoje tu vem com bem-estar, com saúde, até um determinado momento, tu vem com bens materiais e aqui dentro é cheio de conflito porque tu não quer abrir mão do teu casamento muitas vezes por causa do dinheiro que tu tem e tu não cumpre o teu propósito. E tu não ouve o teu mentor espiritual, teu guia espiritual, teu anjo da guarda, o nome que tu quiser falar. Existe isso, Denise, sempre aprendendo, querida. Sexta a gente se vê. Beijo. E é isso, entende? Sexta não, quinta, é amanhã de manhã, sexta é feriado. É isso, gente. Então, propósito de vida tem a ver com gerar riqueza na vida do próximo. Se eu vou ser pipoqueira e estou dentro do meu propósito, eu vou prosperar, enriquecer e ser feliz. Existe felicidade, existe. Quando eu tô dentro do meu propósito, eu relaxo. E quando eu consigo botar uma ordem na mente, as pessoas somam. Ah, mas agora eu tô trabalhando numa empresa, eu apliquei na outra, eu tô abrindo mais uma empresa. É só confusão. Para com tudo, limpa tudo, te ajoelha no teu quarto, na igreja, no altar, aonde tu quiser, no que tu acredita. E diz, Deus, eu tô aqui. Deus, eu tô aqui. Só diz isso. Me coloca dentro do meu propósito. E tu chora, e tu vê o que tu tá sentindo e começa a admitir pra ti os teus erros. Os teus erros. E não confunda investimento financeiro com dinheiro em abundância, que é o que vai te salvar. Que isso não te leva a nada. O que tu vai fazer com o dinheiro guardado? O que tu vai fazer com esse dinheiro? Vai deixar para filhos? Ok, se deixa para filhos, legal. Mas então educa bem eles para saber. Educa bem eles. Para eles saberem aplicar o teu dinheiro depois, não ficar brigando por ele. Então dê valores sentimental, valores espirituais pro teu filho, não dá valor material para ele. Ensina ele, dá, como é que é a linha, né? A linha, o anzol e a linha para ele pescar, não dá o peixe pronto. Ensina ele buscar o propósito dele. Busca conhecimento. Gratidão, gente, já tô há 37 minutos conversando. Vamos subir corações, vamos lá, vamos curtir, pessoal. Leandro, bora lá. Só levamos as nossas virtudes. Isso, Zélia, isso mesmo, Roça. Só levamos as nossas virtudes, exatamente. Ó, a Denise sempre aprendendo, vamos dar uma lida. Tudo bem, Leandro? Ó, a Denise, olá, Denise. A Russa, que gostoso, gente, é isso aí. Ó, o Leandro dizendo que fui tão teimoso, né? E é isso aí, a Bel tá aí. Daí, Bel, tudo bem? Ó, o Leandro fala dos homens que tem pouco. Tanica tá aí. Rejane, querida. Rejane tá dentro do propósito dela, profissional. Como todos nós, várias questões pessoais. Então, a gente precisa estar alinhado num todo, gente. Por isso o processo terapêutico é importante. Por isso o processo terapêutico é importante. Eu repito, porque eu sei que não adianta só a fala, porque a mente não tem poder. Eu li num livro que eu devo fazer isso e a pessoa fica. Quantas técnicas na internet tem, as pessoas ficam fazendo ponopono, fico fazendo isso, fazendo aquilo, porque eu preciso fazer, treinar minha mente. Tu precisa fazer, mas não é só isso. Tu precisa atingir o teu campo inconsciente, kármico, familiar e individual. Entendem? É muito bom estar aqui, muito bom poder falar. Eu sempre me empolgo, é um assunto, qualquer assunto que eu venha conversar, eu gosto de trazer conhecimento, acho que nunca é demais. Falo o que sinto, falo o que eu vivencio na minha vida e na vida de meus clientes. Só tenho a agradecer sempre, né? Esse estado maravilhoso que me acolheu de uma maneira muito linda. Desde o começo, desde quando eu vim pra cá, vim de uma maneira... O universo conspirou, eu pedi, né? Eu estava no Rio Grande do Sul, passando por alguns processos na dor, e simplesmente pedi, porque eu não tinha mais saída, eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu não sabia, tinha feito investimentos errados, tinha vendido determinadas coisas, e eu não sabia mais o que fazer. E eu simplesmente pedi humildemente a Deus, me põe dentro do meu propósito. E Ele virou de tal maneira que eu pude curar muitos karmas familiares e individuais. E a minha vida andou, graças a Deus, anda, e eu tô aqui cumprindo o meu propósito. Eu tenho certeza.
porque eu me sinto muito feliz em trazer pequenas coisas para os meus clientes, para os meus alunos, para as pessoas que me seguem e tudo mais. Saber que compartilham esses pequenos vídeos de 30, 40 minutos é muito grandioso para mim. Estou trabalhando em questão de iluminação, filmagem e tudo mais, estou aprendendo essa parte, né? Estou montando meu canal no YouTube, estou organizando isso, né? Eu me dediquei muito esses últimos anos no processo terapêutico, conhecimento, busca, montagem de curso e tudo mais, formação. E agora estou indo para a parte de mídia, estou indo para a parte de entender um pouco mais, então me desculpem, às vezes a iluminação não está muito boa, mas já tenho um celular bom, né, Leandro? Que já está gravando aí, mas eu preciso aprender a mexer mais. Então a parte de tecnologia eu estou aprendendo. Então venho e digo isso humildemente que estou aprendendo. Mas o importante é passar o recado. Então eu quero que vocês liguem, eu estou vendo que está um pouco escuro aqui. Tive que mudar um pouco a posição aqui, estou em processo de mudança e tive que fazer a live aqui nessa um pouco penumbra assim. Mas o importante é vocês me ouvirem, o importante é entenderem o que eu quis passar, tá? Então podem fazer investimento financeiro, mas é investimento financeiro, isso não é propósito de vida. Investimento é investimento. Todos nós temos um propósito de vida, um. E quando tu tá dentro dele, Deus te desafia a crescer muito. O propósito de vida tá ligado à tua vida espiritual, ao teu pai e à tua mãe. A mãe que te abençoa, a mãe que te deseja sucesso, a mãe que te acolhe, te dá carinho e diz: filho, você pode, você consegue, eu te abençoo. E o pai que chega e diz: filho, eu sou um homem e eu te abençoo. Eu te dou a minha força para te seguir e focar dentro do teu propósito. Aí vocês me perguntam, e agora eu tô ferrado, porque meu pai e minha mãe não fizeram isso. Ninguém fez, nenhum pai, nenhuma mãe fez isso, mas em constelação a gente trabalha isso e a gente internaliza esse conhecimento. Então é grandioso demais. Bora trabalhar, bora cumprir propósitos, bora, tô à disposição, gente, como sempre, o que vocês precisarem de mim. Perguntar, dúvida, questão. Andresa, não tem dinheiro para pagar? A gente dá um jeito, a gente resolve, porque Deus me dá muito mais. Beijo no coração de vocês. Obrigada por me permitirem estar aqui conversando. Beto, querido, TVR Sul. É uma bênção na minha vida. Através da Giane te conheci, sou muito grata. A Giane é minha aluna em formação. E tive a oportunidade de conhecer o Beto, que me propõe sempre fazer essa parceria junto com a TVR Sul. Tenho minhas redes sociais, mas como eu disse, estou nesse processo. Tenho o Instagram, Facebook, tenho uma pessoa que cuida para mim, mas estou buscando mais pessoas para me auxiliarem nessa parte que eu não entendo nada. Tem o Paulo, né, Paulo? Ah, Paulo tá quietinho, tá me ouvindo? Paulo também me ajuda muito. Paulo é meu parceiro, meu companheiro, Paulo Tomazeski, de Porto Alegre. É meu consultor financeiro, meu administrador financeiro, monta planilhas, ele me ajuda a me organizar. Temos reuniões seguidas. E estamos fazendo uma parceria bem bonita para empresas e para famílias que têm dificuldade financeira, de se organizar financeiramente. Então a gente tem o Paulo, entra com as planilhas Tomazeski, né, Paulo? Entra com as planilhas, com todo o desenvolvimento, ele faz um trabalho lindo para mim, gente, lindo. O que ele faz é grandioso, é um trabalho, é uma bênção, o propósito de vida dele é esse. E a gente tem muita troca, a gente já se conhece uns 3, 4 anos aí, 4 anos. E é muito bom te ter na minha vida. Então, todos vocês, todos. Márcia, querida, minha cliente, Beto, Giovana, tô olhando quem tá aqui, Leandro, Denise, e são vários, né? Várias pessoas que me passaram aqui. Jane, beijo de luz, beijo no coração de vocês. Estou à disposição, tá? Ficam com Deus. Encerramos aqui, que já passou bastante tempo. Beijo! Ficam com Deus.